bom, aluno Sagres? Seja bem-vindo à nossa primeira aula de História deste período de quarentena do Covid-19. Olha, nós precisaremos do módulo, então a primeira coisa que você vai fazer é apertar pause nesse vídeo, pegar o seu módulo, porque essas aulas se dedicarão a resolver os nossos exercícios de sala, tá? Os exercícios de sala. Então, aqueles que já estávamos resolvendo no final das aulas presenciais, antes, né, de começar esse período de quarentena. Então, olha só, você vai começar da questão de número 10, que embora já tenhamos feito, tá, essa questão de número 10, nós iremos começar aí, até para começar a revisar um pouquinho do finalzinho da Grécia aí, já começando a nossa Roma antiga. Então, a ideia desta primeira aula é ir da questão 10 até a questão 15, indo aí junto a uma revisão dentro das questões, dentro das alternativas. Então, vamos lá, sem conversa, sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa aula. Então, vamos lá, a questão 10. Então, vamos lá, aluno. 10ª questão. Acerca da Grécia, ou Elade, olha o que eu venho dizendo a vocês. Hoje está largando aquela terminologia Grécia Antiga e indo para a terminologia do mundo heleno, né? Nós sabemos que a Grécia era conhecida como mundo heleno naquele período. Então, acerca da Grécia Antiga ou da Elade e sua profunda influência na formação da cultura ocidental, considere as afirmações nos itens a seguir. Olha, teremos que fazer aqui uma definição sobre a alternativa ser falsa ou ser verdadeira. Olha lá, primeira, é atribuída a Péricles a consolidação do princípio democrático e da democracia popular. Primeiro, o aluno pode gerar ali, certo, dentro de sua cabeça, uma confusão perante a tantos nomes que tinham em Atenas entre executores e legisladores. Como, por exemplo, estávamos discutindo na aula passada. Tinha Péricles, tinha Solon, tinha Drácon, tá? Mas lembre que Solon, Clístenes e Drácon eram legisladores. Já Péricles, Pisístrato são executores. Isso quer dizer que um cria lei e o outro governa o Estado. E aqui nós bem sabemos que o criador da democracia é um cidadão chamado Clístenes, mas foi apenas afirmado nesta alternativa sobre a consolidação. E olha, quem consolida é o executor e não o legislador. Isso quer dizer o quê? Que a alternativa está correta, porque está atribuindo a Péricles, que é o maior governante da história de Atenas, para a consolidação do princípio democrático e da democracia popular, que era uma característica da democracia ateniense. Tá, aluno? Então a primeira está verdadeira. Segunda, a democracia instituída pelas reformas de Drácon era um sistema político no qual participavam todos os cidadãos. Até aí tá certo. Todo cidadão ateniense participava da democracia. Só que a questão era que nem todo mundo era cidadão, como nós já discutimos na aula passada. Então vamos lá, participavam todos os cidadãos atenienses livres e iguais. Isto é, homem, adulto, filho e pai. Olha só, e mãe ateniense. O conceito está correto, tá? O conceito do espírito democrático, do sistema político está correto. O que está errado é quem instituiu. Aqui está dizendo que é Drácon. Mas, professor, qual é essa linha mesmo? Você acabou de falar que quem criou a democracia foi Clístenes e quem executou a democracia foi Péricles. Mas quem foram então Drácon e Solon? Drácon é o primeiro desses aí. Vamos colocar ali o cara que teve o código mais tradicional e anota aí. Código de Drácon é um código arbitrário, tá? Arbitrário. Não tem um juizado, certo? Elucidado nas específicas leis, e sim na forma arbitrária da interpretação dos juízes, que sempre tendiam para os poderosos. O próximo legislador vai ser Solon, que acaba com as vendetas, dá uma pesquisadinha aí, acaba com as vendetas, acaba com a escravidão por dívida, é mais pelos metecos. Os metecos não são a classe mais alta lá da classe ateniense, você sabe que lá nós temos os esparciatas, tá? Perdão, os eupátridas, né? Confundi aqui rapidinho com o Espartaco, os eupátridas e abaixo o meteco, ou seja, ele agia mais pelo meteco, fazendo com que o conceito de estrangeiro seja um pouco menos, limitado. Porque nós sabemos que a questão da democracia, ela não permite estrangeiros, mas
Lembre-se que tem muita gente que é filho de estrangeiro e é ateniense. Por isso foi instituído o que nós chamamos de quê? O filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, a partir da segunda geração nascida em Atenas, já é considerado ateniense, já pode ser um cidadão. E isso, claro, os metecos, ao decorrer do tempo, poderiam, então, alcançar o termo cidadania. Mas isso é só no final ali, tá, do período clássico. Então vamos lá, já sabemos que Drácula é um código mais autoritário, mais arbitrário, nós sabemos que Solon é mais aberto, amplia a participação política, Clístenes cria a democracia, Pisístrato era um executor tirano, um ditador, e depois vem Péricles para instituir a democracia. Então vamos lá, a terceira afirmativa, as lutas entre as classes sociais, a instabilidade e o crescimento de Atenas foram fatores que motivaram o surgimento de reformas. Reformas estas feitas por legisladores como Clístenes, que elaborou um rígido código de leis baseados nas normas tradicionais arbitradas pelos juízes. Então vamos lá, de ponto a ponto. Aqui está dizendo que luta entre classes sociais. Houve? Sim, houve. Como eu acabei de citar, principalmente em Atenas, relacionado ao Meteco e o Pátrida. A instabilidade e o crescimento de Atenas foram fatores que motivaram o surgimento de reformas. Ok. Feitas por legisladores. Sim, legisladores. Como Clístenes. Sim, ele era um legislador. Que elaborou um rígido código de leis baseado nas normas tradicionais e arbitrárias. Não, nós sabemos que esse conceito arbitrário e tradicional meio que hamurábico é uma reforma de Drácon e não de Clístenes. Ok? Então a próxima afirmativa. Já sabemos que a primeira está verdadeira, a segunda falsa, a terceira já colocamos aqui como falsa. Vamos ver a quarta. A xenofobia era uma das características principais da sociedade espartana. Sim, verdadeiro. O espartano era extremamente xenofóbico. É uma das coisas que, por exemplo, a próxima grande civilização, que vai ser a civilização romana, vai pegar, vai usufruir, né? É claro que ela pega um pouco de Atenas, mas também pega um pouco de Esparta. É uma sociedade que vive a mistura explosiva entre o amor e a guerra. Esse será o futuro da Grécia. É claro que Roma conquista a própria Grécia e a cultura grega vai conquistar Roma. Então, aluno, sabemos que xenofobia era uma característica da sociedade espartana, assim como saliento, que também é uma característica da sociedade romana. Então, vamos... Depois do quarto verdadeiro, vamos ao último tópico, tópico de número 5, que diz o seguinte: a educação espartana estava concentrada nas mãos do Estado, que era uma responsabilidade obrigatória do governo. Verdadeira. Por quê? Porque o cidadão espartano não pertence nem a ele e nem à sua própria família. Isso quer dizer que ele pertence a quem? Ao Estado, certo? E o Estado tem como por obrigação educá-lo. Porém, essa educação é uma educação de cunho militar, tá bom? Então, aluno, bora lá. Não é uma educação construtivista. Oh, peraí, que agora falhou. Eita, voltou. Então, qual a alternativa correta? É a letra B. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok, aluno? Marca aí, gabarita, B de bosta. E vamos seguir, certo? Para a questão de número 11. Na questão de número 11, já estamos falando de guerras. Não especificamente de Roma, não especificamente de Grécia, e sim das duas, misturados com o que aconteciam ali no período conhecido como Antigo. Observe o enunciado. A partir do século V a.C., a guerra tornou-se endêmica no Mediterrâneo. Foram séculos de guerra contínua, com maior ou menor intensidade, ao redor de toda a bacia. O trabalho acumulado nos séculos anteriores tornara possível um adensamento dos contatos, um compartilhamento de informações e de estruturas sociais, uma organização dos territórios rurais que propiciava a extensão de redes de poder. Foram esses os pontos centrais dessa rede de poder que animaram os conflitos dos seguintes séculos ou dos séculos seguintes. Alunos, eu estou parecendo um Enéas falando aqui, né? Mas beleza, o que eu quero? Que a gente tem que ser rápido. Qualquer coisa aperta pause aí. Ou vai, bota na velocidade diminuída. Então vamos lá. O que eu quero que vocês observem a primeiro ponto, tá bom?
que aqui coloca o mar Mediterrâneo como o meio do crescimento econômico, social e, claro, causador de guerras. Então nós temos o primeiro ponto aqui, mar Mediterrâneo, que era o mar que unificava o comércio marítimo entre o Oriente e o Ocidente. E ele também está colocando não só o mar Mediterrâneo, mas o próprio Mediterrâneo em si, edêmico. Nós estamos falando também da questão territorial, que mais à frente vai ser conquistada pelos árabes muçulmanos durante a Idade Média. Mas nesse período ainda era um elo comercial também. E isso falava aqui de motivos para guerras. Guerras que vão aí perpetuar durante muito tempo. Por isso que eu citei os árabes, já que ali falava nos seguintes anos. Mas, analisando as guerras do período antigo, vamos dizer se qual a alternativa aqui que está verdadeira. Aluno, olha o enunciado. Sobre estes séculos de guerra contínua, é correto afirmar que as guerras púnicas, olha só, guerra púnica, aluno, de cabeça você tem que saber, guerra púnica fala de Grécia ou fala de Roma? A guerra púnica foi a principal guerra de Roma. Guerra púnica foi a guerra de Roma contra o Império Cartaginês. Guerra púnica foi a guerra que deu possibilidade para que os romanos conquistassem todo o mar Mediterrâneo. Ok, aluno? Então vamos lá. As guerras púnicas entre Atenas e Cartago é a primeira afirmativa. E aí, professor, eu marco? Marca não, já começa errada. Porque ali está colocando uma polis ateniense. E nós sabemos que essa polis, chamada Atenas, não participou das guerras púnicas. Por sinal, essa guerra não envolve nem o mundo heleno, nem o mundo grego. Ok? E olha ali que tem um outro erro. Vá para a segunda linha, que fala que após 3 grandes confrontos, enfrentamentos, conflitos, houve uma vitória de Cartago. Quando nós sabemos que Cartago sim participou das guerras púnicas, depois de 3, sim, batalhas, ela venceu as 2 primeiras, mas ela perdeu a última para quem? Para Roma. Então, não caracteriza-se essa vitória. Olha o último ponto. As guerras médicas, letra B, perdão, as guerras macedônicas foram um longo conflito entre o reino da Macedônia. Para aluno, a pergunta que eu sempre faço. Pergunta a guerra, tá? Vamos lá. Guerra macedônica. Aconteceu na Grécia ou em Roma? E aí, aluno? Guerra macedônica. Lembra de quem? Do filho de Filipe II, que era o rei da Macedônia. Então, quem era ele? Alexandre Magno. Quem era Alexandre Magno? Com 1,50 m e pouco de altura, grande eram seus feitos, por isso ele era conhecido como Alexandre o Grande. Um dos maiores generais da humanidade. Alexandre o Grande foi o cara que conquistou a Grécia. Então, as guerras macedônicas é do período do mundo heleno. Então, vamos avaliar. As guerras macedônicas foram um longo conflito entre o reino da Macedônia. Ok, né? Macedônia. Com aliança com os persas e o Império Romano. Mas espera aí, professor. Você disse que quando houve a expansão romana para a conquista do mundo grego, já não existia mais aquela antiga Grécia. Sim, nem Alexandre existia. Então, está incorreta. Não podemos dizer que tinha Império Romano ali junto, participando das guerras macedônicas. Por isso, vamos à alternativa C, ok? Vamos lá. C, as guerras médicas. Guerra médica, aluno, é Grécia ou é Roma? Olha só, guerra médica é Grécia. Foi a guerra que propiciou, olha só, tá levando aí ao conflito chamado de Guerra do Peloponeso. Mas não confunda a Guerra do Peloponeso com guerra médica. Guerra médica aconteceu entre o mundo heleno, versus os persas. Os medo-persas, que atacaram a região da Jônia, uma polis na Ásia Menor. E como o acordo do mundo heleno de um por todos, todos por um era válido, o mundo heleno criou a Liga de Delos para combater os persas, a entrada dos persas. Isso é chamado de guerra o quê? Médica. E como consequência
da Guerra Médica, vai acontecer a Guerra do Peloponeso. O que está sendo dito aqui? Que as guerras médicas aconteceram entre persas e gregos. Está verdadeiro? Está verdadeiro. Resultou na vitória do último. Está verdadeiro? Está verdadeiro, já que o último nome ali é da Grécia. E em meio, está tudo verdadeiro, olha que maravilha. E em meio a esses confrontos, permitiram que o povo ateniense liderasse a Liga de Telos. É essa que eu vou marcar. A aliança das cidades-estados gregas, com o intuito de combater a presença persa no Mediterrâneo. Meu Deus, é essa. Nem é ser de capeta, essa é ser de Cristo. Marca aí, aluno. Marca aí que a resposta correta é a letra C. Então vamos procurar o erro da letra D. Começa a procurar o erro da letra D. As campanhas de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, aliado a Esparta e Corinto. Peraí, para. Alexandre o Grande não conquistou a Grécia? Então por que aqui está dizendo que Alexandre é aliado de Esparta e Corinto? Combater e vencer as poderosas forças persas? Não! Até porque Alexandre casa-se com uma persa, né? Ele unifica a cultura ali do mundo heleno com a cultura oriental. Mas olha, aluno, tem vários erros nessa alternativa. Se a missão era achar um, a gente já passou. Então vamos para a letra E. Guerra do Peloponeso, já falei sobre ela. É um conflito entre Esparta e Atenas. A Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso, por isso o nome Guerra do Peloponeso. E aqui diz, é o mais importante conflito bélico da antiguidade. Talvez. Por quê? Porque ele causou ali um enfraquecimento do mundo heleno, já que as polis começaram a brigar entre si. Então olha só, envolveu as principais cidades-estados gregas. Verdadeiro. Aliado a Roma? Não. Mais uma vez um erro histórico. Qual é a linha? Primeiro Mesopotâmia, tá? Depois Egito, depois Grécia e depois Roma. Essa é a linha do nosso mundo ocidental. E por isso esta alternativa está falsa e a gente continua com a letra C de Cristo. Aluno, vamos para a 12ª. Veja aí na descrição do vídeo. Apesar de surgir em torno do século 8 a.C., as polis gregas atingiram seu apogeu. Aí tem aluno que fala assim, professor, o que é apogeu? Apogeu, aluno, é o máximo. Apogeu é o topo. Entende? É tipo você, arcadiano. Você vive o apogeu. E aí vamos lá, olha só, as polis gregas atingiram o seu apogeu no século 6 e 5 a.C. Oxe, professor, está diminuindo? É, imbecil, é século antes de Cristo. Isso quer dizer que tem que ir diminuindo até 0 e depois aumenta. Havia muitas delas, como Corinto, Tebas, Argos, Mileto, Mégara e etc. Contudo, foram Atenas e Esparta que destacaram pelo seu predomínio. Aí vem, atente ao que diz respeito às cidades de Esparta e Atenas no período clássico grego e assinale como verdadeiro ou falso. Então vamos lá analisar as alternativas. A primeira diz o seguinte, em Esparta prevaleciam os valores ligados ao estatismo. Eu disse que o homem pertencia a quem? Ao Estado. Então vamos lá, até aí tá ok. Em Esparta prevaleciam os valores ligados ao estatismo, já que os lotes de terras doados às famílias eram propriedades estatais e não privadas. E a militarização, havia militarização na hierarquia espartana? Claro, estamos falando dos 300 homens de Esparta, estamos falando de Leônidas e outros mais, né? Quantos são? São 300. Então vamos lá. E a militarização que garantia a coesão e a solidariedade entre os cidadãos. Olha o que ele está dizendo, que o âmbito militar é que garantia essa coesão, tá? Essa coesão. Então essa alternativa tem tudo para estar verdadeira. Vamos analisar a próxima, que a gente começa a ver as alternativas. Atenas vivenciou uma variedade de organização política até se tornar uma democracia. Inicialmente ela foi uma monarquia e depois ela foi uma aristocracia, até que ela se torna
uma democracia. Aluno, lembra que eu falei de Pisístrato, que era um tirano, e a democracia veio como um remédio e não como uma prevenção? Isso quer dizer que sim, houveram outros sistemas. Então ela tem tudo para estar certa. Vamos analisar a próxima. Tá tudo verdadeiro aqui? É? Vamos lá. O governo democrático de Atenas era pleno, uma vez que todos os seus habitantes... Falso. Falso, falso. Porque não são todos os seus habitantes, são todos os seus cidadãos. E aqui está dizendo que são todos os seus habitantes, tá? Participavam, tinham direito político e não tinham, tá? Por isso a gente vai eliminar essa está falsa. Próximo. As mulheres espartanas eram mais livres do que a ateniense. Acredite se quiser, eram, tá? Inclusive, eu acabei de falar do filme 300 aqui. No filme 300 fica muito claro que quando Leônidas sai, a sua mulher tem ali poderes políticos. Ela também ajuda no governo, né? Como o homem espartano estava sempre em guerra, as mulheres tinham uma função, né, importante na sociedade espartana. Então vamos lá. As mulheres espartanas eram mais livres que as atenienses, praticavam ginástica, tinha vida familiar reduzida, o Estado que educava as crianças. Eu já falei isso para vocês. E administravam os recursos familiares, o comércio, já que os maridos eram soldados e não estavam na guerra. Ou seja, marido ausente. Vamos lá, qual a alternativa correta? Verdadeiro, né? Cadê verdadeiro? Falso, verdadeiro. Letra C de capeta. Marca aí, aluno, letra C. Vamos para a próxima questão. A gente está em ritmo acelerado hoje. Então vamos lá. Essa nós vamos começar a falar de Roma. Eita que eu amo essa civilização. Roma é foda. Perdão, bota o fone aí. Não assista a aula minha com seu pai escutando não. Tá? Então vamos lá. Imagine um só lugar onde você possa fazer compras, alugar livros, fazer ginástica, ver obra de arte, comer, tomar um banho quente. Eram assim as termas da Roma antiga. Gente, vocês não sabem o que rolava nesses banhos quentes, tá ligado? Mas continua aí, continua aí. Era assim que funcionava a Roma antiga. Casa de banho, criadas aí no século II a.C. As construções eram enormes e chegavam a abrigar milhares de banhistas. O ato de se banhar era visto mais como uma atividade social do que de higiene para os romanos. Eram nas termas em que eles fechavam o negócio, falavam de política, fofocavam. Os banhos tinham horário separado para homens e para mulheres. E claro, os escravos também poderiam frequentar. De acordo com o texto, é correto afirmar que as construções citadas, aluno, de acordo com o texto, é puramente compreensão textual. Você vai ler o texto e vai ver se está de acordo. Quando fala de acordo com o texto, quando é compreensão textual, obrigatoriamente a resposta precisa estar no texto. Então vai ser fácil, vamos lá. Eram grandes edificações onde ocorriam diversas atividades sociais, além dos banhos quentes? Verdadeiro. Oxe, professor, de cara, sim, porque aqui está dizendo, além do banho quente. Não era só higiene, era muito mais uma atividade social. Tinha várias coisas acontecendo, certo? Era um lugar grandioso. A gente sabe, aqui está dito no próprio texto. Letra B. Surgiram da necessidade de combater doenças relacionadas à falta de higiene no período medieval. Peraí. Se você está falando de Roma, e você fala que Roma está relacionado a coisas que aconteceram no medieval, tem um erro histórico. O medieval começa no fim do Império Romano Ocidental. Então não tem sentido a letra B. E nem está no texto. Letra C. Atendiam ao mesmo tempo homens e mulheres e nunca ultrapassavam a ocupação de 1000 pessoas. Nem tem essa informação de 1000 pessoas e aqui está dizendo que tinha horário separado. Letra D. Sediavam a assinatura de acordos políticos que tiveram como consequência a unificação italiana. Funcionavam em pequenos edifícios e eram destinados ao lazer dos nobres e seus escravos. As duas estão erradas. As duas, tá?
Primeiro, porque nem existia Itália, quanto menos a sua unificação. E no outro, está dizendo que eram pequenos edifícios, quando foi dito aqui que eram grandes edifícios. Aqui, ó, as construções eram enormes. Então, aluno, passa para a questão 14. Vamos lá. Questão 14 da Universidade do Paraná. Vamos avaliar ela. No período imperial, a cidade de Roma atingiu em torno de 1 milhão de habitantes. Mas boa parte dessa civilização vivia em condições precárias, já que o sistema escravista impedia de arrumar um trabalho. Para diminuir as tensões sociais, os imperadores adotavam a política do pão e circo, que pode ser definida como, gente, pão e circo não é pão, literalmente, não é circo, literalmente, não tem um palhaço fazendo, né, malabarismo, você fazendo cambalhota, fazendo o povo rir, não vai ter mágico, não vai ter pão, literalmente pão, até pode ter, porque é derivado do trigo, mas o pão e circo era a distribuição de alimentos, principalmente derivados do trigo e de vários esportes, né, como tinha no Coliseu. A luta dos gladiadores, que era o principal evento acontecia no Coliseu, e tinha também o circo máximo com corrida equina, mas o principal evento era o evento do Coliseu com a luta dos gladiadores. Então vamos procurar a alternativa que melhor diz isso. Distribuição de cereais e grandes espetáculos públicos em que os gladiadores lutavam entre si ou com animais ferozes. Ok. Letra B. Distribuição de alimentos como pães, frutas, hortaliças. Já começou demais. E a realização de jogos variados. Olha, essa está fugindo um pouco, a A está mais específica. A B está aumentando, certo? Letra C. Distribuição de alimentos em geral e representação teatral, mas somente de comédias. Não, essa daí já está delimitando demais. Letra C. Distribuição de pães ou outros alimentos. Pão! Será? Será que é pão? Não, aluno. Não. Embora que fale outros alimentos, mas olha aqui, ó, a realização de corrida de biga, né? Até tinha. Mas esse era o principal evento que tinha na Roma Antiga, era a corrida de biga? Ou eram então os grandes espetáculos com a luta de gladiadores? Continuamos com a letra A. E a E diz, distribuição de alimentos variados e grandes espetáculos de circo. Não! Aqui está levando também ao pé da letra a palavra pão e circo, como foi feito na letra D, né? Então vocês observaram aí, certo? Que a letra A fica verdadeira nessa alternativa. Vamos ao Enem de 2016. Vamos falar de legislação. Vamos falar de lei. Qual lei? Sabe você que Roma deixa grandes legados para a sociedade contemporânea atual. Entre esses grandes legados, nós temos o idioma. Estamos falando uma língua latina, originária do latim, claro. Assim como o português, tem o espanhol, o italiano, o francês, o italiano está quase extinto, né? E o genovês, né? E aí o que acontece? Enem de 2016, segunda aplicação. A Lei das 12 Tábuas, em meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro, no relativo às dívidas não pagas. As dívidas não pagas. O que meu aluno vai lembrar? Que existia a escravidão por dívida, tá? Mas essa escravidão por dívida foi abolida na Licínia Sextia, que entra logo ao Código da Lei das 12 Tábuas. Então você sabe que não pode mais ser escravidão por dívida. Então vamos lá. No relativo a dívidas não pagas, o Código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo, porém, do outro lado do Tibre. O que isso quer dizer? Fora de Roma. Fora de Roma. Porque o Tibre era o rio que estava ao lado da Roma na Península Itálica, a primeira Roma ainda, vamos dizer assim, consulada, né? Nós tínhamos cônsules ali, o primeiro período romano era o reinado. Então, foi ali que Roma nasceu, naquela lenda de Rômulo e Remo, ao lado do Tibre. E o texto está dizendo que o cara que deve, certo? O que vai acontecer com ele? Você pode matar ele, você pode vendê-lo como escravo. Mas se for fazer isso,
faça do outro lado do Tibre. Porque aqui em Roma, não. Porque em Roma a escravidão por dívida é proibida. Mas olha como Enem se propõe, gente. Olha como Enem se propõe. Ele está falando de escravidão, mas não vai cobrar escravidão. Eita desgraça, bati na câmera. E aí o que vai acontecer? Você vai ver que eles vão cobrar sobre a lei. E olha que ele não, quando ele fala da lei, ele não está abordando a lei de licínia sextia ou a lei da proibição da escravidão por dívida. Ele está falando do texto da lei das 12 tábuas, que é o conjunto. Então, ó, analise. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma antiga, pois possibilitou que os plebeus, ó, qual é a principal, função, vamos dizer função não, qual o elo mais importante da lei das 12 tábuas para a sociedade? Não estou dizendo para a sociedade romana não, para a nossa também. Qual foi a importância da lei das 12 tábuas? Gente, a lei das 12 tábuas foi o primeiro código escrito e mostrado à população. Porque antes tinha o velho direito costumeiro de falar a lei, né? A lei era dita, ela não era escrita onde você pudesse consultar não só os seus deveres, mas também seus direitos. E agora Roma dá essa possibilidade. Então vamos avaliar dentro desse contexto. Por que é importante conhecer as leis? Então vamos lá. Para modificar a estrutura agrária assentada no latifúndio, para exercer a prática de escravidão, não, essa está completamente contraditória. Letra C. Para que eles conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, para que eles ampliassem a participação política no cargo político público, e por último, para que eles reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento da lei. Primeiro, a gente já descartou a B de cara, vamos analisar uma outra aqui. Existe a possibilidade de casamento de um plebeu e um patrício? Existe, com a lei da Canuleia. Mas aqui está falando sobre a referida lei, a lei das 12 tábuas, que é algo muito mais amplo. Por exemplo, a primeira lei do Código Romano, que por sinal é a base do Código Brasileiro de Leis, tá? Dizia o quê? A obrigação do comparecimento do réu em júri. Olha o pensamento dos caras. Para total defesa e acusação. Então, cara, gente, olha aonde pensava essa sociedade romana. Entende? O espírito das leis aqui era profundo. Era muito baseado nas leis de Solon. Para criar as últimas 2 tábuas, o que aconteceram com o povo romano? Os tribunos da plebe foram estudar Solon, tá? Então pode ser que aconteça uma questão que faça uma correlação entre Solon e Roma. Então analise, aluno, ali existe mesmo essa lei, mas não é muito específica para a possibilidade que os plebeus podiam ganhar. Então qual é a principal contribuição que eles podem ganhar? Participação política? Não, porque o plebeu não tem participação política. Porque ele vive uma república, e a república é o governo para o povo e não do povo. Tá? Então, lembre-se que a nossa república é democrática, é diferente da deles. A deles é somente representativa. E quem mandava na república era o Senado, ou os triunvirados, como a gente vai ver no finalzinho, na crise republicana. Então, a alternativa correta é a letra E, que diz o quê? Que possibilitou aos plebeus que eles reivindicassem as mudanças sociais com base nos conhecimentos das leis. Mas por quê, gente? Porque com o conhecimento da lei eu posso reivindicar, né? Somente com o conhecimento dos meus direitos eu posso reivindicá-los. Antes você só dizia o quê para eles? Os seus deveres. Agora o povo romano passou a mostrar também os seus direitos. Isso estava escrito e exposto na praça pública, então não tinha como alterar. Aluno, nos vemos. Tamo junto. Tô com saudade de vocês. Breve nos veremos aí presencialmente, né? Do jeito que a gente gosta. Um abraço, tá? Nos vemos aí na próxima aula. Fui!